Começando mais um episódio do Fala Colega, o podcast do Criativo Brasileiro, edição especial ADG, Bienal de Design. E hoje eu tô aqui com a Samia Jacinto e o Gustavo Greco. A Samia, eles vão se apresentar, mas eu vou fazer aqui. A Samia é sócia e diretora criativa e designer também, lá da Casa Rex, maravilhosa. E também o Gustavo Greco, acho que vocês já conhecem um pouco, já passou por aqui algumas vezes e, enfim, né, é da Greco Design, já estão aí há alguns anos fazendo design nacional. E também, e aí a gente vai falar nesse podcast aqui, nesse episódio, sobre a curadoria da Bienal de Design. Eu queria, antes da gente passar o microfone para a galera, mandar um grande abraço e um grande beijo para a galera do Itaú, que está ajudando, né, tanto a ADG quanto a Bienal de Design, e este podcast especial aqui que a gente está fazendo também faz parte dessa entrega maravilhosa que a gente está fazendo. Então, eu queria agradecer aqui todo o pessoal lá que está apoiando o cenário cultural do Brasil, como o Itaú sempre fez, mas dessa vez na nossa querida ADG e na nossa querida Bienal de Design. Então, um beijo pra galera do Itaú lá. Bom, gente, quero que vocês se apresentem brevemente, porque eu acho que a galera já conhece bastante, mas que faça, antes da gente entrar no que realmente a gente tá fazendo, só pra galera se ambientar. Samia, tu pode começar. E obrigado por vocês dois estarem aqui, tá? Muito, muito obrigado. Tamo junto. O microfone tá contigo, Samia. Bem, eu sou Samia Jacinto, sou sócia e diretora criativa da Rex. Trabalho com o Gustavo Queira há muito tempo já, quase 20 anos. E eu falo assim, eu fico meio... Nossa, tem muito tempo. Minha trajetória como design gráfico, ela é, tipo, muito dentro mesmo da Rex. Assim, eu entrei como estagiária e fui cavando o meu espaço nesse lugar até, enfim, hoje ser, né, tipo, compartilhar com ele aqui toda a direção criativa do escritório. Sou de Aracaju, sou nascida e criada em Aracaju e vim para São Paulo para estudar com meus 20 e pouquinhos, e aí foi quando, né, estava na faculdade e entrei como estagiária na Rex. Então, minha história é meio com a vinda para São Paulo e trabalhar na Rex e trabalhar com design, é tudo meio um grande encontro que caminha junto até hoje. Acho que talvez esse tenha sido o motivo para ter sido escolhida para ser a curadora da Bienal desse ano. Então, o Gustavo talvez fale melhor sobre isso. Mas é isso, gente. E tu foi, só entender, tu nasceu lá, onde vai ser a Bienal, e veio para São Paulo. Nasci lá e vim para São Paulo para estudar design. E ficou Na verdade, em São Paulo. eu comecei a minha faculdade lá, já querendo muito vir para cá, mas enfim, por diversos motivos eu comecei lá, e no meio do caminho eu falei, putz, não dá para eu ficar aqui não, eu preciso ir. Porque, enfim, aí a gente pode até entrar nesse lugar, a importância talvez da Bienal, inclusive de ser lá. Eu acho que tem muitas coisas interessantes da gente falar, assim, que é um pouco do mercado, né, no mercado local, imagina, né, hoje eu acho que ainda é bem desafiador, mas, tipo, na época não existia. Então, para mim, eu me deparei num lugar em que eu ou saía de lá para conseguir, né, tipo, ter a experiência que eu queria ter, ou, enfim, não sei o que seria. Exatamente, assim. Mas é isso, eu vim pra cá pra isso, pra estudar design. Bom demais. Gustavo Greco, pra quem não te conhece, estava na última caverna, na caverna nos últimos 20 anos, de repente. Tem alguém que não conhece, né? Enfim. Ninguém é obrigado a me conhecer, né? Bom, eu sou Gustavo Greco, sou fundador e diretor de criação da Greco, que também passa pela minha cabeça a mesma coisa que Samia falou. A gente faz 20 anos agora em janeiro, parece, putz, 20 anos, né? E passa tão rápido e, ao mesmo tempo, é tanta coisa, que é essa coisa do tempo que se contrai e estende de uma maneira que a gente não entende ainda bem, a gente não tem que entender tudo. Eu fui curador da última edição da Bienal Brasileira de Design da DG Brasil, em 2019. A gente teve um hiato aí em função da pandemia, e vou contar então um pouco da história que a Samia pediu para eu contar. A gente fez uma Bienal linda em Curitiba. Falo que foi uma das experiências mais legais da minha carreira, assim. Acho que a gente pode falar juntos disso daqui a pouco, como que é fazer escolhas sozinho, no caso dela sozinha, né?
porque a gente tem esse papel de, dentre os projetos selecionados por um júri composto por mais de 100 pessoas, a gente escolhe os destaques da edição, que são os projetos que serão expostos na mostra, sozinhos, né? O curador tem esse papel de fazer isso solitariamente. Eu fiz isso em Curitiba em 2019, ganhei um monte de amigos no processo, que trago comigo até hoje, ganhei uma nova agora, que está aqui com a gente, e fico emocionado mesmo de falar desse assunto. Aí o que rolou foi o seguinte, foi um sucesso a Bienal, lotada, tudo que a gente queria rolou na última edição, e tinha uma conversa, você topa fazer de novo? Eu tinha amado fazer, né, e falei, claro que eu topo e tal, não sei o quê. Aí, não tinha nada para fazer, ótimo. Não tinha nada para fazer, cara, claro, porra. Não, só uma empresa, né, uma vida, só isso. Foi muito legal, foi muito legal. E aí, eu fui para a ideia o movimento da DG de levar a Bienal para o Nordeste pela primeira vez, já estava rolando, e eles me chamaram para a gente ter uma reunião em Aracaju, para eu conhecer os espaços e tal, não sei o quê. E acho que Samia nem sabe da história, eu vou contar agora que vai ser mais emocionante. No final da reunião, depois de 3 dias discutindo, eu falei, gente, eu estou muito feliz, mas não sou eu. Essa pessoa não sou eu. E foi aquela situação tô todo arrepiado, gente. Foi aquela situação eu falei, olha, primeira Bienal no Nordeste. Não sou eu mesmo, assim, essa pessoa. E a gente só tem um nome. E foi unanimidade, porque, assim, o que junta um dos principais escritórios de design do Brasil com uma pessoa de Aracaju? Só dá essa pessoa que não tem outra possibilidade. Essa sobreposição de dados só dá essa pessoa. Assim, poxa, Casa Rex, história, né? Ganham todos os prêmios, sempre foram inspiração de todos, inclusive minha. Não tenho o menor pudor em falar isso, inclusive eu adoro falar isso. E era essa minha, e foi unanimidade, assim. Eu já falei isso para ela no dia que eu escrevi a carta. Escrevi uma carta à mão para ela, fazendo... Sim, uma carta linda. Uma carta à mão, isso é muito coisa. Tenho guardado essa carta. É uma coisa só especial. faltou ser num papel de carta, aquele antigamente que tinha cheirinho, né? o papel de carta da DG. Maravilhoso. Gente, foi chique. E assim, era isso, assim, estava posto. Tanto que eu falei, putz, se ela fala não, eu vou ficar muito decepcionado. E já que a gente tá abrindo aqui o jogo, ele ficou com medo, porque eu quase falei, porque foi um pouco... Porque foi por vários motivos, mas assim, eu fiquei meio em choque com o convite, foi um convite que me pegou muito desprevenida, e não só isso, eu tava no último mês de gestação do meu segundo filho, tava tipo assim, sabe assim, aquele momento meio... Sim, não tava pensando em nada, só queria... Eu só tô pensando que, primeiro, quero que essa criança saia, resolva, era meio final do ano passado, enfim, muitas coisas novas, muitas, né, tipo, e aí quando eles me chamaram, quando o Gustavo me chamou, eu fiquei muito emocionada também, muito honrada, e meio passou, aquela coisa, passa o filme da menina que tá lá em Aracaju e que fala, não, eu vou, e que brigou com a família inteira pra ir, sabe, assim, aí começa a passar coisas, assim, muito pessoais mesmo, tipo, tudo que eu consegui, tipo, que eu articulei, assim, na minha vida pra fazer as coisas acontecerem do jeito que eu queria, porque eu acreditava muito, eu era muito teimosa, e aí parecia que, tipo, nossa, acho que, né, estamos fechando aqui um ciclo, então foi muito emocionante, mas ao mesmo tempo eu fiquei assim, meio, não sei, posso pensar? Aí eu falei, não. Dei um susto, tipo, posso pensar? Aí ele apelou, né, ele mandou carta, ele tipo assim, aí ele apelou total pro emocional, velho. Entendeu? Ele jogou total jogou sujo, tipo, me pegou, assim, muito pelo coração. Gente, mas foi demais, porque aí também tinha um exercício grande meu de dar 10 passos atrás, né, assim. Falei, gente, eu não quero ser o ex-curador sombra dessa Bienal. Então, assim, eu fiquei, espero, né, ter ficado Samia que vai falar que isso aqui não. Totalmente à disposição, mas na minha, assim, toda hora eu falava, usei essa palavra, falei, você é a nossa rainha, assim, é você que manda, é você que decide, e
eu tenho que confessar que as escolhas estão sensacionais. Quem for à Bienal vai ver o trabalho que a Samia fez, assim, tá lindo, 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 lindo. Muito lindo. Bom demais. E tu sabe que, deixa eu só te falar, Samia, que ontem eu falei com o Clayton e com a Dandara, que é o episódio do Itaú, e eles me contaram que como foi para eles chegarem no Clayton e né, propor para ele. E foi num clima meio mais ou menos assim, entendeu? Igual, Samia, foi tipo um date, chamamos ele pra jantar. Isso aí, foi uma coisa assim, cara, vamos lá naquele restaurante que a gente sabe que ele gosta e vá drinkzinhos. Não, eles são muito, eles são muito argilosos, entendeu? Gente, o problema é que assim, ao mesmo tempo que eu jogo, eu sou muito transparente, né, Samia, já sabe, você também, Léo, já. Então, ao mesmo tempo que tem o jogo, tá explícito na minha testa o que eu queria. Você tava querendo falar desde o primeiro momento, assim. Vamos logo terminar a sobremesa que eu tô louco pra falar o que eu quero. Não, eu já falei no início, Cleiton, a gente já vai falar no início do jantar o que eu quero, que a gente já tá tranquilo. Fica tranquilo, não fica uma coisa interesseira. Né? Maravilhoso. Bom, jantar. E aí vocês pegaram, se juntaram, tu aceitou, pariu o filho, né? Creio eu que nesse momento. Pariu o filho, vai fazer um ano. Vai fazer um ano. E aí começou. Como é que é o início de um processo de curadoria? Bem, ele foi um processo, assim, o Gustavo comentou já isso algumas vezes, né, que é muito solitário mesmo, porque, enfim, a minha história, ela é sempre fui essa pessoa de compartilhar muito o meu trabalho com outras pessoas, então eu gosto de trabalhar em equipe, eu sempre trabalhei com outras pessoas, enfim, eu tenho esse parceiro que, né, o Gustavo Piqueira, tipo, há muitos anos, e a gente compartilha muito as nossas opiniões e as nossas ideias aqui dentro, então tudo é muito bem dividido e enfim, o tempo todo discutido. E aí, quando eu me deparei com os 791 projetos, literalmente, esse foi o número que foi selecionado pelo júri, né? Primeiro o júri, né, só para explicar aqui para todo mundo, né, houveram todas as inscrições e tem um corpo de júri maravilhoso, super diverso e interessante, assim, com gente do Brasil inteiro, de muitas disciplinas e com backgrounds muito dos mais diversos. E essas pessoas se debruçaram sobre esses eu não lembro o número de cabeça, mas 1.600, era um número bem expressivo de inscrições, né, de projetos que foram inscritos. E aí esse júri, ele selecionou essa primeira parte dos projetos, que é o que vai estar no catálogo. Né, esses projetos vão estar lá no catálogo. Que foi esse número de 791 projetos. E aí, desses 791, eu fiquei com esse desafio de olhar para eles e selecionar o que eu achava que tinha que ser o destaque da mostra, né? Então, o meu processo de curadoria, ele é para o que vai estar exposto lá em Aracaju. E foi muito interessante, porque, claro, tem um pouco... Quando a gente olha projetos de outras pessoas, assim, no dia a dia da gente, a gente olha, tem o olhar de, eu estou buscando referências, ou mesmo crítica, né? Às vezes você fala, esse projeto nem é essas coisas todas. Tipo, você tem vários olhares, assim, depende do seu dia, do mood, né? Quando você está olhando para esses projetos, você tem que olhar eles com muita atenção, uma atenção que eu acho que, tipo, não é essa coisa instantânea, sabe? Do tipo, tô scrollando aqui um monte de projeto no Instagram e tô vendo coisas de outros escritórios. É tipo, um pouco mais de respeito. Muito mais respeito, muito mais generosidade, assim, no sentido de, né, de tipo, olhar com atenção, ver o que aquela pessoa tá, o que ela pensou daquele projeto, ponderar, concordar ou não, né? Tipo, com aquela visão. E eu percebi que, na verdade, assim, o meu primeiro corte foi um corte altíssimo, até. Eu achei que eu fosse ser um pouco mais tipo, durona até, sabe? Eu falei, não sei, será que eu vou conseguir, tipo... E com medo, inclusive com medo de, tipo, parecer que eu tô julgando, porque não é um julgamento, não é
um júri que premia, né? A gente tem que pensar nisso também, né? Não é uma premiação do tipo, eu não tô qualificando, tipo, isso é melhor do que isso. É só, tipo, um olhar de, tipo, o que eu fiquei pensando, né? A gente teve esse gap de 5 anos, e que eu acho que são 5 anos muito expressivos. Muita coisa aconteceu nesses 5 anos, né? A gente passou por uma pandemia do Covid, mudança nessas dinâmicas de trabalho, né, de comportamento, veio aí o home office, veio muita gente fazendo projetos em paralelo, porque eu acho que isso deixou tudo um pouco mais fluido nesse sentido. Então, pessoas que, sei lá, têm os seus trabalham né, nos escritórios, mas também fizeram projetos em paralelo, iniciativas próprias e coisas nesse sentido. Teve toda uma mudança de comportamento, teve turbulências políticas, tipo, muita coisa aconteceu, né, nos últimos 5 anos. E eu acho que, tipo, isso tudo estava influenciando ali nesse meu olhar para os projetos. Inclusive para tentar achar, tipo, achar ligações e talvez eixos temáticos entre os projetos, se fazia sentido ou não, né? Tipo, tudo isso, assim, o olhar estava com tudo isso ali, né? Atrás, Tentando tipo, para tentar. estabelecer réguas e padrões de alguma forma, né? Exatamente. Enfim, eu não sei o quanto do Gustavo, no caso do Gustavo, né? Como que foi essa visão, mas, tipo, no meu caso, eu ainda, tipo, tava com esse peso desse tempo, sabe? Desse espaço de tempo que eu achava que eu precisava, de alguma maneira, enfim, sempre considerar isso. E outro ponto que eu achei que era muito importante também era o fato de que era em Aracaju. E aí era uma questão de pensar no peso desse evento lá, numa cidade que, e eu acho que eu posso dizer isso com certeza, nunca teve um evento de design desse porte. E com esse tipo de, sabe, de representatividade ali dentro, sabe? Então, para mim, acima de tudo, tem sido quase que um trabalho que eu estou fazendo um pouco para a cidade, sabe? Não é nem para mim, nem para a DG, nem para os designers. É um pouco pensando nos profissionais que estão lá, dos que não saíram que nem eu, sabe? Que estão ali na resistência do tipo, vou fazer a coisa acontecer aqui, que esses eu bato palma, porque tipo, é difícil pra caramba. E pensando nessa identidade cultural mesmo do Nordeste e daquela cidade como, sabe, tipo, mercado profissional, tipo, lá, né, existem as pessoas de lá que podem trabalhar para qualquer lugar do mundo. E elas receberem essa referência, inclusive não só os designers, como o próprio mercado, os clientes, né, as pessoas que estão lá, que podem contratar, entender o que é design, e essa economia criativa, sabe? E como que isso pode ajudar, tipo, na cidade. Então, enfim, para mim teve esse peso ainda extra. Mas já tá no final? Tipo assim, já terminou ou ainda não? O meu trabalho como curadora, já não, selecionei. Já tá selecionado. Tá, Sim. e deixa só uma pergunta que é o seguinte, vocês dois se dividiram a fazer essa tarefa ou ficou na tua mão a machadinha e tu foi fatiando, e assim, do primeiro corte foi de 791 para 790. Tipo, tirou um sol. Foi muito difícil, muito difícil mesmo. Tipo, não, eu cheguei no primeiro corte, eu cheguei em 200 projetos. E aí eu falei, esses 200 projetos para mim representam o Brasil melhor, sabe, tipo assim, melhor produção. O que eu quero que as pessoas lembrem dos últimos anos, dos últimos 5 anos, sabe? Então, tipo, acho que foi um pouco isso. E aí, eu cheguei nesse número, eu falei, bem, ainda tá muito. Tinha um número um pouco que a gente tinha conversado de que seria ideal. E aí eu tava muito acima. E aí, bem, eu acho que eu posso falar que a gente fechou em 110 projetos. Então, na amostra, vocês, né, todo mundo vai ver lá em Aracaju, 110 projetos, sendo desses 110, 90 profissionais e 20
acadêmicos, o que também é uma coisa meio nova, né, dessa Bienal, que foi as inscrições dos acadêmicos, que foi enorme, né, foi super expressivo e super legal. Muito projeto. Eu não sei se na outra não teve, mas esse, por exemplo, teve uma categoria de meta design, que era uma coisa muito legal. Inclusive, este podcast que vocês estão escutando foi um dos selecionados. E eu acredito, assim, pra mim foi uma realização. Eu não sou um cara de entrar em prêmio e tal, apesar de super gostar, eu acho que eu vou até começar a fazer. Mas quando o Rado me falou, pô, Léo, esse ano vai ter pra podcast. Falei, cara, ali eu senti que, nossa, isso aqui representa, isso aqui seria uma coisa legal de fazer. E tive a oportunidade de ser selecionado, assim, então, inclusive, assim, aí que tá, né, mesmo que tu não seja selecionado para estar lá, vamos dizer assim, fisicamente, tudo, inclusive tem uma colega minha maravilhosa, que eu amo demais, que é a Tereza Bettinardi, que ela tem um podcast incrível também, que é o Lombada, e eu acho super legal o podcast, e ela também foi selecionada, e eu sabe quando tu começa a torcer pro outro, assim, tu fica pensando assim, puta, cara, se ela fosse selecionada, eu vou adorar, assim, sabe, porque eu acho incrível o trabalho, e aí, só por tu estar ali só por tu escrever, eu acho que já é muito legal, entendeu? E aí, tu ser selecionado, pra mim foi isso que tu disse no início, assim, sabe, é uma espécie de não é certificação, mas é uma espécie de que, pô, o teu trabalho, de alguma forma, ele tá sendo notado, assim, sabe? E eu tô no... A palavra certa é certificação mesmo, porque a gente está falando muito dos destaques, e até para deixar claro a sua pergunta, eu fiz o que a Saminha fez nessa edição, eu fiz na edição anterior. Uhum. Então, o meu papel era o dela na edição anterior. Mas os projetos selecionados para a Bienal são... a seleção em si já é muito importante, você ter um projeto selecionado para a Bienal. Primeiro porque ele vai fazer parte de um catálogo lindo que está sendo preparado, que é um registro de um tempo. Eu vou pegar um gancho do que a Saminha falou, assim, a gente vai ter ali os 791, é isso? 791 projetos que foram selecionados por um grupo de jurados como o melhor da produção do design nos últimos 5 anos. Dentre estes, a Saminha seleciona sozinha os destaques da Bienal. Mas é muito importante estar nesse catálogo, é uma deferência muito relevante, é você entender que seu projeto passou por um crivo, né, o júri é composto por especialistas, então, assim, são pessoas que estão julgando o seu trabalho, literalmente. Então, parabéns mesmo por estar aí, você, Léo. Não, maravilhoso. E outra, tu tá na história agora. Agora tu tá na história, cara. Exato, você faz parte da história do design brasileiro, é isso mesmo. Por isso a nossa luta sempre de fazer um catálogo impresso. Por isso a gente tem um catálogo impresso desde a primeira edição. A gente consegue ter esse panorama do design nacional. É muito legal. A Bienal é um evento muito importante, é o mais antigo da história do design brasileiro, é a mostra mais relevante do nosso país. Então, é só alegria, gente, é só coisa boa. Dá muito trabalho, dá sofrimento. Também passei pelo mesmo que a Samir falou. No meu caso, eu tinha uma sala aqui na Greco que eu colei todos os projetos impressos minha sala ficou igual aquele povo louco, sabe, que coleciona as coisas. Sim, com as mechas de cabelo, umas coisas meio... E era proibido entrar na minha sala, porque é sigiloso, né? A gente não pode contar até todo mundo saber. Então, nem a própria Greco entrava nessa sala. Então, era muito legal, assim, eu gostei dessa coisa mágica, né? Só eu entro aqui, só eu desci. Essa coisa de eu fiz porque eu quis. Foi a primeira vez que eu comecei como que isso é importante até na nossa formação, assim. Eu ficava tentando encontrar argumentos, né, justificativos. Quando você está num júri, que é uma coisa que eu faço com muita frequência, dentro e fora do Brasil, você tem ali métricas, técnicas e um grupo de jurados para os quais você deve uma satisfação na discussão. Tipo, por que você escolheu isso, né? Aí você expõe todos os seus argumentos técnicos, o que o próprio júri coloca como informações relevantes para aquele julgamento. Mas na curadoria tem muitas dores, né? A dor da solidão, a dor do será que é isso mesmo? Mas tem uma delícia que eu aprendi e que eu uso para sempre depois disso. Espero que a Samia também tenha guardado isso para ela. Esse eu escolhi porque eu quis. Sim. E ponto. É o poder, é o bom do teu esse poder, cara, né? Sim.
Isso é tem muito muito, gostoso, assim, não é? é muito legal, assim, tem projetos que, enfim, é isso, né, é tudo top secret, a gente não pode falar, Ainda. mas tem projetos que tem relações, assim, muito pessoais, assim, eu escolhi por uma, sabe assim, porque lembrou do meu avô, sabe assim, Isso, e é coisas nesse legítimo, nível. porque a curadoria passa, É a gente isso. escolheu ela para ter Tipo, o lado dela, né? A gente mas quer que assim, isso, tem na sua verdade, né? relevância, além de tudo, tem sua relevância cultural, tá tudo lá, mas assim, ainda assim, no fundo, eu escolhi porque lembrava do meu avô, sabe? Porque você quis, Mas eu acho que o curador é isso, assim, a gente tem a importância da curadoria tá nesta lente que tu tem e como tu enxerga isso, e a gente quer isso, a gente quer saber qual é o teu olhar para aquilo e o porquê, não é nem o porquê tu quis aquilo, mas é que tu quis aquilo e pronto, sabe? Não é porque não é um prêmio, exatamente, não é um prêmio, não é uma coisa assim que tenha como questionar, vamos dizer assim, tem uma coisa técnica aqui e tal, não, é uma pegada muito mais artística, né? Muito mais assim, é um recorte mesmo, né? Não é uma coisa. Mas assim. Mas assim, você ainda tem um pouco de uma responsabilidade, assim, não dá pra ser só do, né, não dá pra, eu assim, claro. aí é uma opinião minha, né, eu não quis também impor uma visão, né, tipo, na verdade, até escrevi isso pro júri, né, quando eu mandei, tipo, né, escrevi uma carta pro júri antes de começar, tipo, eu não queria também impor algum tipo de visão ou ideia, uma agenda própria minha, sabe, para eles poderem decidir. Então, assim, acho que acima de tudo, a minha responsabilidade como curadora ela é de garantir que, de fato, a gente vai com os projetos que vão ser expostos são projetos que eles encontram uma interseção criativa, de beleza, de execução. Aí coisas que, claro, né, eu valorizo muito, que é tipo o, o, o craft, assim, do trabalho, quanto que eu trabalho, tipo, coisas que são muito boas, ineditismo, que eu acho que é uma coisa fundamental, assim, do tipo, eu quero que as pessoas vejam coisas diferentes e novas, né, que não necessariamente está ali servindo uma tendência apenas, ou relevância cultural, a pertinência ali da implementação daquele projeto. Que história esse projeto está falando? Então, assim, tem coisas muito interessantes assim na mostra, desde histórias que, enfim, estão sendo contadas de uma forma interessante, processos que foram interessantes, pessoas que inventaram seus próprios projetos, que eu acho isso uma coisa assim do mais legal de ser designer, a gente poder inventar os nossos projetos e vai ter toda uma história tipo sobre isso. Enfim, acho que é por aí. Eu queria saber o seguinte, ó, o país o Brasil é um país muito grande, muito diverso, e eu acho que essa é sempre a nossa luta e cada vez mais assim, né, de como é que a gente retrata de uma forma justa todo esse Brasil, né? E como é que foi esse desafio de tu ver muitos trabalhos e tomar este cuidado, né? Assim, como é que é esse sentimento também? Porque querendo ou não, é uma coisa muito difícil de fazer. É muito difícil de fazer. E às vezes, assim, de repente, vou dar um exemplo, tá? Rio, São Paulo, o eixo São Paulo, Rio-São Paulo, por exemplo, né, o Sul e Sudeste, tem muito mais trabalhos daqui a pouco, tem um volume muito maior de trabalho, que é natural, que é um mercado, às vezes, um pouco mais desenvolvido. Mas também tem outro mercado muito diferente, muito novo, que é o mercado do Norte, do Nordeste, que não é tão novo assim, mas que está se desenvolvendo cada vez mais. Como é que é esse olhar? Como é que foi esse olhar para ti, assim, de conseguir fazer esse... Sim, foi essencial, na verdade. Acho que né, o fato de ter sido a escolha de Aracaju como a sede da Bienal já é um desejo da ADG de descentralizar as coisas, né? É claro que a gente ainda tem um número de inscrições de projetos e um volume de São Paulo, Rio, enfim, Belo Horizonte foi muito, né, Minas, na verdade, foi muito forte também, muito grande. Mas eu não sei os números exatos, mas assim, por exemplo, Sergipe, se eu não me engano, foi o terceiro ou quarto maior, tipo, número de inscrições. Então, isso, assim, quando eu soube desse número, eu falei, gente, isso é muito especial, porque é o tem uma carência, sabe? Tipo, tem uma coisa do tipo, cara, quando a gente olha pro lugar, né, no caso de lá,
olha a quantidade de pessoas que, né, se articularam tipo, se animaram em entrar no processo, sabe? Então, isso é muito especial, assim. Não, e tu falou uma coisa agora no início que era tipo, na minha cidade lá, e até para ajudar o pessoal, ajudar não, né, mas fomentar a cultura local Sim. e o mercado local. E agora, perguntando até para vocês dois, assim, né, que tem uma experiência muito grande, muito grande, com muitos anos, assim. Como vocês estão enxergando o mercado nacional de design hoje, até por causa desse recorte, assim, que a gente teve, da última Bienal, que foi um recorte, agora um recorte maior. Como é que vocês enxergam, assim, qual é a principal evolução que teve e assim, para que lado a gente tá caminhando? É um lado bom, sabe? Ou não, ou a gente tá de repente piorando? Enfim, qual é a visão que vocês têm agora um pouco mais histórica e também de projeção, assim, né? Do nosso trabalho. Vai, Gustavo. Bom, eu acho muito legal, nas experiências que a gente tem em júri fora, o tanto que o design brasileiro é valorizado. As pessoas, em um júri uma vez falaram, essa ideia é de brasileiro. Eu já fui achando que era ruim, né, porque a gente já tem essa síndrome de virar. Mas não, era um elogio, tipo assim, é aquela ideia, aquele lugar que só a gente encontra, que com uma solução muitas vezes inesperada, com as nossas famosas gambiarras evidenciadas nos projetos e nas soluções, assim. E eles consideram ideias inteligentes. E eu achei isso muito legal, assim, porque realmente eu sou um grande admirador do design brasileiro. Eu acho que a gente tem, falo isso em todas as entrevistas, a gente tem um design de nível mundial, seguramente. Isso comprovado, aqui temos duas empresas, né, que mostram isso quando a gente vai competir lá fora, com resultados sempre muito legais, tanto a Greco quanto a Casa Rex, mas um monte de empresas iguais às nossas, que quando estão dispostas a competir, não estou falando que tudo tem que ser prêmio, né, mas o assunto aqui passa muito por isso, a gente tem excelentes resultados. Então, assim, em termos de qualidade, eu vejo cada vez mais. Em termos de valorização, de que o design não é apenas escolher a tipografia e a cor certa, eu também acho que esse assunto já é passado. Assim, acho que as pessoas já entenderam que o design tem uma cadeira estratégica no negócio, que ele é fator de geração de resultados financeiros. Acho que esse assunto também está muito evidente. E eu acho que quando a gente... E por isso que eu sou um grande admirador de premiações, de mostras, porque é legal ver isso tudo organizado junto, né? Quem entrar ali naquele espaço do dia 6 ao dia 20 de dezembro em Sergipe vai ver isso tudo organizado. A gente teve pessoas trabalhando para que isso fosse catalogado, organizado, categorizado. Então, assim, olha que delícia, está tudo pronto, de graça, só para você ir lá aproveitar. E tu, Samir, o que tu enxergou nesse recorte novo que rolou? Eu acho que, tipo, concordo com tudo isso que o Greco falou. Acho que, tipo, a gente consegue também perceber que tem uma vontade, eu acho, também de pensar design gráfico. Então, tem muitos projetos que estão refletindo um pouco em cima de memória gráfica, da nossa história como Brasil né, de design. Então, eu vejo assim, muitos projetos com esse assunto, Brasil como assunto, sabe? E Brasil como esses muitos diversos Brasis que a gente tem, claro, mas eu sinto assim, a gente veio de um passado em que a referência era fora, sabe? Eram projetos de fora, era a estética que era de fora, era o que menos parecesse Brasil, no sentido mais óbvio, assim, de identidade brasileira. E eu acho que hoje não, acho que tem um orgulho um pouco, né? Tem muita gente resgatando muito essa nossa linguagem brasileira e, tipo, realçando essa linguagem, sabe? Então, e levando isso lá para fora. Isso eu acho que, assim, mesmo aqui a Rex, tipo, a gente tem um pouco esse trabalho, sabe? A gente tem não só o nosso trabalho como designers, mas como pesquisadores em linguagem visual e memória gráfica, e a gente sempre coloca isso no nosso trabalho. Mas eu vejo que isso tem, assim, tá super difundido, tipo, tem muita gente fazendo
trazendo essa identidade, sei lá, sem querer colocar uma identidade nacional, mas entende, tipo, é bem um orgulho mesmo, sabe? Uma coisa meio, olha, somos brasileiros e a gente é muito bom e a gente, sabe, tem o nosso, enfim, tem uma cara especial, assim, sabe? E assim, agora, isso é uma baita de uma pergunta agora, que tu acabou de me gerar, que é o seguinte, o que é essa linguagem Brasil? O que é quando tu fala assim, nossa, cara, isso aqui é muito cara do Brasil, assim. Porque quando a gente tem um estereótipo, vou dar um estereótipo bem simples, tá? Se tu for no Shutterstock, colocar lá Brasil, vai aparecer o Rio de Janeiro, vai aparecer umas faixas amarelas e azul, né? Uma arara, vai aparecer uma folha de coqueiro, de uma praia. Então, assim, isso é meio estereótipo, assim, Brasil, né? E agora com isso, por isso é tão importante também isso tu acabou de dizer assim, que é muito importante, que é quando a gente começa a passar limpo e transformar isso em uma coisa mais sólida, que é a nossa linguagem, né? Então quando tu vai uma Bienal dessa e tu faz um recorte desse, querendo ou não, tu está imprimindo ali, reforçando e fortalecendo e construindo o que é esta linguagem Brasil. Mas agora sendo assim, numa linguagem até de design mesmo, pra galera inclusive que nos escuta tudo, como é que é? O que tu enxerga, assim? Quais são os pontos, né? Quais são essas nuances que transformam isso num design brasileiro hoje, olhando para essa Bienal? Eu acho que assim, tem um ponto que é o que o Gustavo já comentou aqui, que é essa inovação e esse pensamento um pouco de tipo resolver problemas, né? Que é uma gambiarra, mas é uma gambiarra muito esperta. Com o que temos, né? Vamos resolver com o que temos. Exato, porque é isso, assim, acho que a gente tem ainda dificuldades, que na verdade essas dificuldades, os nossos desafios, eles são muito mais numa área talvez industrial, no sentido de que, tipo, a gente tem, né, a gente não tem a gráfica que faz o livro que nem na China, então assim, não adianta você, tipo, concorrer com um europeu que faz tudo na China, e que vai fazer um livro que é assim, blá, 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 porque ele manda para a gráfica na China, a gráfica na China faz, a gente não tem isso, a gente vai lidar com um processo muito mais artesanal, e eu falo isso com propriedade porque aqui na Rex a gente faz muito desses livros inventivos, né, de tipo projetos em que a gente traz para uma escala industrial processos artesanais, e eu acho que isso tem muito, tipo, eu acho que isso faz muito, tem muito a ver, né, eu acho que na nossa identidade eu consigo perceber isso muito, muito claro, assim. E esses aspectos culturais nesse sentido do Brasil ser gigantesco, e as nossas referências, elas são sabe, estão ficando mais internas nesse sentido, da gente olhar para nós mesmos, assim, internamente, para alguém que está no Sudeste, olhar para, tipo, o Norte e, tipo, resgatar, tipo, linguagens culturais e vernaculares do Norte para criar, tipo, e que antes talvez não olharia muito, olharia um desdém, sabe? Ou vice-versa, tipo, né, no Nordeste, tipo, olhar para o Sul, enfim. Eu acho que a gente tem essa dimensão continental, e que é uma dimensão que dá essa matéria-prima suficiente pra gente mesmo. Tem muita coisa aqui dentro, né? É um caldeirão enorme. E completando a Samia, eu acho que é isso mesmo, assim, a gente está com um orgulho de olhar para dentro, bonito isso, né? E conseguir contar a nossa própria história, reforçando o tamanho do nosso país e adicionando a isso a nossa história de influências multiculturais na construção de povos de lugares diferentes. Então, assim, a gente é uma mistura do mundo inteiro, né? A gente tem... Por isso que eu acho que toda vez que a gente tenta definir o design de um lugar, a gente cai naquilo que você mesmo começou com a pergunta, recorrendo a clichês. Então, eu acho que a gente pode encontrar de tudo, desde isso que a Samia falou, de um estudo do projeto real, né? De letras pintadas nos barcos, até uma coisa super tecnológica. A gente tem visto projetos responsivos, de tipografias que respondem a estímulos, movimentos, e que, assim, é muito tecnológico. Então, eu acho que
eu acho que definir o design brasileiro é um design bom, que já é também uma coisa complexa de falar, porque assim, o que é um bom design, né? Também não existe bom design. Então a gente poderia filosofar aqui horas. Mas é muito bom isso. Inclusive esse eu acho que é um ponto que eu percebi, assim, que talvez por causa desse gap, né, de tempo de 5 anos, isso tenha ficado um pouco mais forte, assim, mas assim, a quantidade de projetos que tem código ou movimento que tenha, né, nesse nível de tecnologia como parte do processo de criação. Então, assim, quando eu falo da gente olhar para trás, ele não é um olhar para trás nostálgico, sabe? É uma coisa, é um resgate, tipo de uma cultura brasileira que estava esquecida para fazer coisas muito super novas, para fazer coisas muito novas e que, sinceramente, tipo, é nosso, sabe? Isso é nosso porque é isso, é a nossa cultura gráfica vernacular e de memória nossa, sabe? E que isso não vai ter em outros lugares. Na verdade, em outros lugares não tem outras coisas, mas enfim, é isso que faz. E de fato, talvez se tivesse tido a Bienal no meio do processo, isso não estaria tão latente assim. Mas como teve esse gap, a diferença, até gente, em coisas práticas, tá? Tipo assim, quantidade de projetos em movimento em que a gente vai precisar de monitor, sabe assim? Tipo, a gente falou, cara, tipo, isso não estava sendo contado, porque tinha a Bienal anterior como referência. Eu falei, não, vocês não estão entendendo. Não dá, os projetos todos estão, tipo... Tudo mexe. Tudo mexe. Eu não tenho nem computador para rodar esse troço aqui, eu vou ter que comprar outro computador. É muito louco, assim, tudo mexe, e de forma muito interessante, e projetos em que você pensa, cara, o pensamento por trás desse projeto, ele foi, tipo, construído com essa ideia do mexer, tipo, não foi, a gente fez uma identidade, vamos botar umas coisas animadas, porque precisa botar pro Instagram, não foi isso. O raciocínio criativo daquele projeto foi, tipo, pensando no movimento dele, ou como o Gustavo falou, tipo, código, tem assim, isso é uma coisa bem, assim, já dando um spoiler, tipo, tem um pouco de um eixo, alguns eixos temáticos que eu encontrei nesses projetos que eu selecionei, e um deles é o código criativo, assim, é tipo a quantidade de projetos em que isso foi a forma como se construiu, sabe? Então, enfim, muito legal. Eu pedi muito bom. Para a gente não ficar sem resposta, são 1.654 projetos inscritos. 1.654? Meu... pois é. E aí no catálogo 791 isso. E no destaque, na mostra lá em Aracaju, 110. Então foi assim, muito. Foi um trabalho suado. E me diz uma coisa, quem é que está fazendo o trabalho gráfico do catálogo? O Michael e o Pablo, que fizeram o mesmo projeto do ano passado. Da edição passada. Porque só ele sozinho daria é um projeto, né? Só o projeto impresso de um livro que tem, não sei quantas páginas tem, mas é livro gigante, né? Não é? Lindo, catálogo lindo, né? Ficou lindo. Tudo lindo, a gente tem uma identidade também que tem uma história super legal, né? Não sei se já foi contado nos outros episódios. Então, bom, na verdade sim, no primeiro episódio, você que está vendo isso, ouvindo isso, já deve estar na playlist que todos os episódios liberados. Mas no primeiro episódio, a gente falou com a Ailton e com a Vanessa sobre a história da Bienal. Mas pode falar, tá? Não tem problema. Mas falaram da identidade deste ano? Não, aí ótimo, não falamos disso, cara. Inclusive, é ótimo, arrasou. Então, pronto, já arranjamos mais um pouco de assunto. Traz um movimento cultural de Sergipe, que é um grupo que chama Parafusos, que é um movimento de resistência, politicamente, uma dança política, muito legal falar disso, né? Que são pessoas homens que se vestem de branco, pintam a cara de branco e dançam em giros em torno do próprio corpo. Por isso Parafusos, né? E essa foi a inspiração que a gente usou para a identidade. Então,
não literal, mas a gente tem esses elementos. A saia, eles têm um chapéu, assim, a saia, o chapéu, fazendo giros e movimentos, e o próprio logotipo da Bienal deste ano é em torno de um eixo, né? Então, a gente reflete isso também, essa história dos giros, dos eixos, em torno dessas histórias e culturas do nosso país, né? Então, tá sendo tudo muito legal. Não, muito legal. E tu sabe, agora tu me falou uma coisa dos eixos temáticos, tá, Samia? Eu preciso explorar um pouco mais isso, que é o seguinte, eu ia te fazer até uma pergunta que é aquela coisa, estamos em novembro, agora tá na hora de começar a lançarmos os trends 2025, que todo mundo lança. Vamos lá. Nós vamos lançar o nosso, que eu acho que isso é uma coisa muito legal do design brasileiro. Eu acho que a gente ainda tá um pouco numa coisa secreta aqui do que vai acontecer. Um pouquinho secreto. Tá. Porque as pessoas precisam ir na mostra, né, Gustavo? Com certeza. O que você acha? Então, tá. E na verdade, assim, né, quando eu determinei alguns eixos, ele não foi para qualificar a amostra inteira e nem para qualificar, na verdade, projeto nenhum. Eu só percebi que existiam projetos que tinham uma unidade ali de pensamento criativo mesmo, sabe? Tipo, da onde que as ideias, como as ideias foram construídas, né? Então, assim, um deles que já mencionei foi esse de projetos em que tem essa parte mais de código, né? Teve gente que criou aplicativos ou softwares para desenvolver alguma coisa, ou o projeto é responsivo, ou tem muito movimento envolvido no pensamento de construção daquela marca ou daquela identidade, e que eu achei que era uma boa forma de agrupar, talvez. E é muito. E foi também um pouco pensando no espaço, talvez até mais na experiência, e aí por isso que eu talvez não queira dar tanto spoiler, porque eu acho que é muito mais sobre a experiência da visita, sabe? Da visita das pessoas. Faz parte do trabalho também, né? Eu acho porque que pensa, é o todo. Exato, porque assim, como são 110 projetos, né? Da última Bienal, Gustavo, quantos projetos foram? 59. Então a gente tem quase o dobro de projetos, e num espaço que é amplo, enfim, bem arejado, e eu fiquei pensando que simplesmente espalhar os projetos, talvez, enfim, alguns perdessem a potência que tem, perto de outros que são mais gráficos Então, eu achei que, tipo, isso era uma boa forma de organizar o espaço, e encontrei esses eixos temáticos que não são todos os projetos que se encaixam em eixos temáticos. Então, vão ter projetos que são mais amplos e projetos em que eu achei que eles pertenciam a um grupo, sabe, com essa visão, assim, de construção dessa identidade, enfim, desse projeto em si. Então, um deles é esse de código criativo, enfim. Sim. Os títulos ainda não me apegaria a eles, eu acho que é muito mais sobre uma ideia por trás acho que nem quero que tenha títulos, porque é isso, eu não quero qualificar aquele projeto de uma forma muito específica. Com certeza vai ter, tipo, porque aí eu acho que tem muito a ver com o meu trabalho e com a minha prática e lida do design diário, que é projetos que têm processos manuais envolvidos, e tem projetos com processos muito interessantes, dos mais obcecados em fazer uma coisa, a projetos muito, enfim, com intervenções e ideias muito interessantes, assim, e eu acho que isso é uma coisa que é meio inerente, assim, eu não consigo, tipo, me desvencilhar de achar isso legal, porque faz muito, tem muito a ver com o meu trabalho e o trabalho da Rex, da gente sempre tem um pouco uma coisa, tipo, de processos gráficos, ou de impressão, ou de construções manuais, enfim, coisas assim, então vai ter bastante isso.
acho que outro caminho muito interessante que eu percebi é um pouco desse relembrar, né, de inspirações, referências ou, enfim, uma coisa, algo muito específico da nossa memória visual, assim, gráfica como brasileiros. Então, com certeza, Tem muita e coisa. mais algumas coisas, alguns assuntos interessantes. Maravilhoso. É muito legal, porque quando eu fiz o meu processo também, eu achei que eu não tinha eixo nenhum. Escolhi o 59, falei, nossa, tá tudo tão aleatório, mas vai ser isso mesmo. E aí eu fui organizar a apresentação da cerimônia, né? Como que eu vou contar essa história? E é muito legal porque os eixos aparecem. Aí eu para a cerimônia, organizei, eu não lembro todos de cabeça, mas eu lembro que assim, tinha muitos trabalhos que falavam do feminino, tinha muitos trabalhos que a paleta cromática era o que me chamou mais atenção, tinha muitos trabalhos que a tipografia saltava aos olhos, tinha muitos trabalhos que eram políticos. Eu falei muito de preconceito na seleção, de racismo, de homofobia, de questões políticas que estavam me incomodando muito na... Pode falar de política aqui? Ou... Por favor, deve. Tudo é política, Eu né, abri velho? a Bienal em Curitiba. Nós estamos falando de política já, faz horas já. Eu abri a Bienal em Curitiba em 2019 com um cartaz, ele não. O povo falou, Gustavo, você vai ser preso em Curitiba. Mas é isso aí, nós temos que protestar, entendeu? Nós temos, cara. E foi a frase da Bienal que eu comecei a usar na Bienal, design é poder, né? E é o poder exatamente disso tudo, né? De estabelecer eixos, de interdisciplinaridade, de construir histórias, de contestar. E então, para mim, foi muito legal. E eu coloquei 2 projetos de sexo também, que eu falei, gente, mostra sem sexo. Vamos dar uma safadeza. Claro, com certeza. Até para dar uma pimentada no troço. Gente, e assim, mas isso que o Gustavo falou, desculpa, Léo, mas é que eu acho que faz muito sentido, assim, tipo, os eixos, as temáticas, elas surgem, tipo, então é como eu falei no começo, eu não tinha nenhuma ideia como é que eu ia selecionar, como é que as coisas iam acontecer. Então, quando eu me debrucei nos 791 projetos, foi assim, vamos lá, vou botar, até tipo, me enchi o saco da galera da ADG, porque eu queria, tipo assim, ter um sistema, pedir para elas, mexe na plataforma, eu quero fazer estrelas. Então, assim, eu mandei primeiro uma estrela para tudo que eu achei muito legal. Tipo, tudo que me chamou a atenção, pá. Aí depois 2 estrelas, vamos peneirar, né? Porque aí veio os 200. Aí eu falei, nossa, gente, eu tô muito generosa. 200. Porque eu achei muita coisa muito legal. E aí foi quando eu fui, tipo, diminuindo, até chegar no 100, né? 110. Mas é isso, assim, por mais que tenham projetos que não estejam nessas grandes temáticas que vão estar lá separadinhas de uma forma mais física, tá tudo amarrado, tipo, sabe assim, os projetos têm seleções de projetos que é exatamente isso, é a paleta cromática, ou é o tema, ou é um jeito muito específico de tipo, e que aí 2 projetos tiveram, sei lá, soluções muito diferentes para o mesmo assunto, exatamente o mesmo assunto. Então, eu quero muito botar eles lado a lado. Então, assim, na expografia, a expografia está sendo pensada dessa maneira, que ela seja uma narrativa ali, meio contínua ali, de uma coisa amarrando a outra, e essa navegação vai ser muito trabalhosa, não sei qual, mas muito legal, eu acho, de ver lá, mostrar lá. E uma coisa que rolou também, que essa menina contou, foi, ela estava com tudo pronto, fechado, aí a gente teve a nossa primeira reunião sozinhos. Aí ela me manda uma mensagem assim no dia seguinte, fiquei louca depois da nossa conversa, tô vendo tudo de novo. Sim. Com a pulguinha atrás da orelha, assim, nossa, não devia... Não, a gente teve uma conversa e eu falei, mudei, tô louca, Gustavo, eu tô mudando tudo. E aí eu mudei muita coisa, tipo, praticamente tudo. E tipo assim, isso é um reflexo, agora vocês falando disso, e na verdade, deixa eu só pontuar, quando eu falei dos eixos temáticos que eu queria que tu desse, não era nenhum spoiler, eu queria saber um pouco justamente dessas
tendências, vamos dizer assim, que não são necessariamente os eixos que tu especificou, Sim. né? Mas são tendências. E uma das coisas, por exemplo, que tu já deixou escapar, vamos dizer assim, e que permeia muito, que a gente já sabe, que é a questão de tecnologia, né? A tecnologia, pelos nossos meios, por tudo isso, tecnologia junto com design já é uma coisa, já é uma veia muito grande e que cada vez mais a gente vai explorando, né? Tem outra veia também que eu acho que é interessantíssima, que é essa veia de resgatar a história, resgatar o que aconteceu, e quando a gente fala disso, a gente tá falando, sei lá, de uma identidade visual de uma marca, e ali tá retratada alguma coisa que é da história do próprio negócio e tal, né? Então era mais nesse sentido, era mais no sentido, assim, de tendências de design mesmo que tu percebe, né, que estão mais nítidas nos trabalhos. Mas já podemos pular essa pergunta, porque eu já entendi que tu não vai dizer, e tá tudo bem. No dia 6 eu vou saber e eu vou gravar, e eu vou fazer uma live dizendo, olha aqui, ó, vocês viram que tá aqui. Mas o que eu queria dizer outra coisa é sobre a inteligência artificial. Né, a gente tá vivendo um momento agora, enfim, né, eu sou meio suspeito a falar, porque eu gosto muito, sempre gostei, na verdade, mas agora que virou hype a história, mas pra mim, nada mais que é super simplista, mas nada mais do que uma ferramenta a mais que a gente tem para nós criativos expressarmos aquilo que a gente, né, apareceu alguma coisa de inteligência artificial, tipo, é uma coisa que vocês viram nesse recorte, que importância tem isso, sabe? Qual é a opinião de vocês sobre isso? É polêmico? Tipo, não, inteligência artificial a gente não quer, tirou todo mundo, enfim, como é que foi essa saga? Eu vou falar agora aqui em nome da DG, a decisão que o grupo de organização da Bienal decidiu nesta edição foi proibido o uso de projetos com inteligência artificial, tanto no processo quanto na solução final. Motivos. Importante que a gente fechasse, o importante, a gente só topou fazer isso desse jeito se a gente abrisse a discussão, porque é uma coisa irreversível, né? A gente não tem... A decisão foi, existem ainda questões éticas circundando esse assunto que é bem polêmico, existe ainda um ponto que nessa Bienal é importante, que como o nosso recorte era de 19 para cá, a inteligência artificial não havia tão intensamente no início do recorte. Então, a decisão foi, esse ano é proibido para que a gente abra a discussão em torno de... Falei aqui a posição da ADG em relação a... Não, perfeito, entendi. E até agora, seria injusto por um lado, porque daqui a pouco o recorte de 2023, 2024 seria muito mais plural e muito diferente e tal, e prejudicaria o 2019 e 2020. Né? Agora eu vou falar a minha opinião, assim, eu acho que veio, assim, tá é a mesma coisa de querer que não chova. Vai chover, o que você vai fazer com essa chuva? E o jeito legal de usar essa chuva é uma responsabilidade de cada um, sabe? Assim, claro que a gente vê absurdos rolando, não só no design, né, mas assim, vídeos com pessoas que não são as pessoas, né? Sim. Isso é bizarro. Mas tem todo o outro lado que você mesmo disse, Léo, igual quando lançaram softwares, antes era tudo na mão. Total. Então, eu também concordo, eu acho que tem um pouco a ver da época que, sei lá, surgiu o Photoshop e todo mundo falou, ninguém vai mais desenhar à mão. Ou mesmo, sei lá, tecnologias mais recentes, tipo, né, o Procreate do iPad, tipo, todo mundo... O Procreate, o exemplo que eu sempre dou é esse, assim, do Procreate. É um pouco isso, e eu lembro muito que, enfim, lá no começo, quando a gente faz muito livro, né, aqui na REC, enfim, e aí quando surgiu livros digitais, Kindle e coisas, acabou com o papel, acabou a revista, acabou o papel, e não é assim, né, acho que as coisas se reinventam, acho que tudo é ferramenta, tudo pode ser, tipo, tem uma questão ética, talvez por cima, a discussão é um pouco essa, mas enfim, não, ficou concordo, de fora, ótimo. Sim, não, e assim, é uma questão que a gente não pode ser... O curador da próxima Bienal. É isso aí. Vai ter um problema. Não, eu acho que ele não vai ter o problema, eu acho que ele não vai ter saída.
E a questão que a gente tem visto muito em júris internacionais, que eu acho muito legal também, é um campo de indicação de se houve uso de inteligência artificial e até que ponto. Exato. Que eu também acho que é uma coisa complexa, porque você também não fala até que ponto você usou Photoshop. Então, assim, eu acho que agora foi uma decisão acertada do grupo, Concordo. porque realmente, né? Mas que a gente vai ter que Não, repensar é isso. inevitável se Ainda falar bem, sobre isso. que a gente tem que repensar, né, sempre. Não, e eu acho também que é o seguinte, enquanto é muito novo, e eu acho que é diferente de todas as outras revoluções. É diferente da evolução do... Quer dizer, mais ou menos, eu tô fazendo um curso no MIT sobre inteligência generativa, justamente para ter um pouco mais de base, saber do que eu tô falando, enfim, né? E aí eu tava fazendo tinha uma aula de história lá, que era o seguinte, cara, sabe, eu não vou saber falar o nome, mas é aquele jacquard, acho que é um de tecido, que é aquela tecnologia. Aquilo ali, cara, quando surgiu, o cara sentou e, não, olha só, antigamente era um monte de gente que bordava e fazia todos uns tecidos maravilhosos, lindos. Quando o cara inventou aquele troço ali, simplesmente aconteceu a mesma coisa, entendeu? Tipo, cara, como assim uma indústria toda, um monte de artista, um monte de artesão, um monte de gente, e desse tipo de disrupção de mercado, teve várias outras, assim, né? E muitas vão ter ainda pra frente. Tem muita coisa que a gente tem que discutir. Então eu acho que é inevitável, óbvio, essa é a parte mais maluca, porque não interessa o que a gente acha. Interessa que vai chover e pronto, entendeu? Não interessa. É que nem a opinião de tempo, assim, não sei, como o tempo tá ruim. Cara, é a coisa mais inútil do mundo, porque o tempo não tem como tu mudar, né? Então eu acho que a inteligência vem nisso, eu acho que existe uma supervalorização desacerbada do potencial, não é nem do potencial dela, é do resultado dela. Acho que as pessoas, principalmente a galera que não compreende muito design em essência, acredita que aquilo ali vai substituir tudo, que vai, agora acabou, porque agora... E não vai, entendeu? E não vai, assim, né? Vai até algum ponto, né? Mas eu acho que aí até é uma questão só de processo, mas eu acho que o que mais pega mesmo é a questão ética e essa questão delicada de direito autoral, de uma classe... Lógico, muito importante. Agora, até isso, né, assim, e se for acabar com tudo? Porque eu tô fazendo uma filosofia total. E aí, se nós tiver que trocar de emprego? Se for acabar com tudo, o que faremos no fim do mundo, assim? Acho que até isso é uma discussão, né? Que você eu acho que a gente no é muito... último dia, no fim do mundo, no último dia do fim. Mas aí talvez seja o bom da gente ser designer, é que a gente vai dar um jeito. nós vamos inventar, velho. É isso que eu tô... Porque tá aí uma coisa boa dessa profissão, eu acho, sabe? Inventar. A gente inventa e a gente cria coisa. Volta pro início da nossa conversa, como que a gente tem essa habilidade de usar o que temos ou o que não temos. É muito legal, tudo nesse papo. É isso aí. E eu acho também, assim, que essa questão que você falou do fim, né, cara? É o fim do mundo. Eu tô escutando o fim do mundo já faz, vou fazer 40 anos e eu tô escutando o fim do mundo, cara. Entendeu? Então, sempre vai existir isso. Acho que aí é uma coisa também de neurociência e tudo mais, que é o medo, né? As pessoas sentem medo. E todo mundo, quando sente medo, é óbvio que vai não querer aquilo e tudo mais. Mas eu acho que é uma coisa inevitável. Eu só acho que existe um campo muito difícil ainda da gente lidar, que é essa questão ética mesmo. Inclusive... eu tô falando disso porque faz horas que eu tô tentando gravar alguns podcasts sobre isso com ilustradores, com galera que realmente... porque querendo ou não, gente, sendo bem realista, tá? Tem uma galera aí que realmente foi impactado de primeira. Que é designers, até não... Dependendo do teu campo, enfim, né? Eu acho que a gente se beneficiou muito mais. Um cara hoje que tem um senso criativo, ele tem a possibilidade, o potencial de fazer uma ilustração linda, de uma foto linda, se ele souber usar as ferramentas que ele não tinha antes disso acontecer. Porém, com um cara que é ilustrador, uma pessoa que é ilustradora mesmo, tem ali uma precarização gigantesca no processo dela, que a máquina usou daquele trabalho dela para aprender, e daí tem todo esse papo, né? Então, assim, realmente foram impactados e realmente foi roubado. Esse é o ponto ético, esse é o ponto esse é o ponto difícil. E que bom que a gente vai poder falar disso lá, sabe? Assim, e eu entendo muito bem. Eu também. Esse ponto de vista. Não, eu faço isso também. Eu também faço super a simpatia. Apesar de não ter... Se eu tivesse roubado o meu trabalho, por exemplo, sou um ilustrador super famoso e tal, e, roubaram o meu trabalho, entendeu? Eu estaria puto por algum jeito.
né? Então Claro. eu entendo as pessoas também, eu entendo muito, assim, ó, 90% dos ilustradores são putos com isso, não querem nem falar disso. E eu tô falando com dados baseados na galera que eu conheço e são os melhores ilustradores do Brasil. Eu tento conversar com o pessoal, chamar, não quero falar sobre isso, velho. Putz, não sei o quê. Sabe assim? E eu super respeito também. Porque eu acho que uma coisa é tu falar sem estar envolvido, outra coisa é tu falar quando tu tá envolvido. Então eu acho que, apesar de eu achar que a gente tem que discutir, né? Porque se a gente não discutir é pior ainda, né? Mas eu respeito super, assim, eu acho que cada um tem a sua posição. Gente amada, eu queria agradecer demais esse papo. Papo de altíssimo nível, né? Como sempre. E eu quero convidar, primeiro agradecer vocês, e eu quero convidar a galera que tá ouvindo isso aqui, se você tem a oportunidade de ir nesta Bienal, tá? Pra ver pra ver essa exposição maravilhosa, retratar isso, assim, que é dos últimos 5 anos, cara. Então é um trabalho muito interessante. Fazer networking, ir pra lá, né? Então, assim, vai ter do dia 6 ao dia 20, acho que é. 6 ao dia 20, gratuito. É gratuito, né? Exatamente. Estou fazendo um serviço aqui meio atravessado, mas é gratuito. Aracaju já é uma cidade maravilhosa, ao menos me falaram e eu vou, né, ver isso. E assim, gente, queria agradecer vocês, agradecer ao Itaú também mais uma vez, por ter acreditado nesse projeto, né, no projeto do próprio Bienal e ter feito esse aporte pra gente conseguir tocar adiante. E agradecer vocês dois. E eu queria que vocês falassem as palavras finais pra galera que nos escuta, nossos colegas e afins. Bom, eu queria agradecer o convite, agradecer mais uma vez o Itaú. Importante a gente ter marcas grandes no nosso país patrocinando e fomentando o design, porque nós somos geradores de riqueza para essas empresas, então é um ciclo virtuoso quando esse investimento ocorre. Queria agradecer muito aqui pessoalmente, publicamente, Samia, pelo trabalho lindo que ela está fazendo, pela pessoa incrível que eu pude conhecer melhor. Acho que é importante a gente sempre dizer isso. E ao meu time, né, gente, que eu não podia deixar de fora, os coordenadores dessa Bienal, Adriano Chivata, Ayrton Jordani, Dandara Almeida, o Raro, a Isadora, o Jonathan, Laila, Renato e Nath. Sem vocês, nada disso teria acontecido. Espero que você não tenha errado, não tenha esquecido ninguém. Eu não tinha colocado o sobrenome de todo mundo. Bom demais. Todos sabem disso. Samia, querida, você. Eu quero agradecer a todo mundo. Eu espero que todo mundo consiga ir na Bienal. Eu acho que isso o Gustavo falou, assim, tem muita dedicação, muita gente trabalhando para fazer um evento muito bonito. Com muitos desafios locais, desafios, né, de todo mundo estar um pouco, cada um numa cidade. Cara, essa galera, é impressionante, assim, a sinergia que eles têm trabalhando. Eu me senti muito acolhida, né, quando eles me receberam para enfim, integrar essa equipe. E espero que eu esteja, enfim, espero que vocês gostem das minhas seleções, da minha curadoria, da minha visão pelo design gráfico nacional, porque eu sou muito apaixonada pelo que eu faço e por trabalho dessas pessoas. Enfim, obrigada a todo mundo, minha família, porque muita paciência, meus filhos, muitas horas de trabalho, o Gustavo, meu sócio, porque também muita paciência, muitas horas que eu tô dedicando a essa Bienal, e eu espero que se esteja lá. Eu só vou dar um spoiler aqui, está lindo. Léo, só contar um pouquinho, finalizando aqui meu processo. A Greco participou esse ano da Bienal, a gente não pôde participar da última, assim como o Casa Rex não participará dessa. É o ônus do curador, mas então eu não participei do júri, não participei do processo de julgamento, não quis ver nada, embora esteja na coordenação junto com esses outros coordenadores que eu citei. Então eu esperei passar todo o processo e só fui ver nesse encontro, por isso que meu encontro com ela foi tão tardio, que ela já tinha feito todas as escolhas, mas estou aqui para dizer que, assim, gente, cada projeto mais legal do que o outro, vai todo mundo passar mal de tão lindo que tá. Muito legal. E é muito legal, né? E assim, é uma explosão de dopamina na cabeça da gente, quando a gente enxerga um monte de trabalho bom, né? Isso ali é aquela coisa que tu sente aquele coração quentinho, assim, tu pensa, é isso aqui que eu quero fazer, e eu, graças a Deus que eu faço isso. Tu te apaixona pelo trabalho dos outros, assim, né? É uma coisa maluca. Você vai, né? Claro. Eu vou.
Ótimo. Claro, eu vou ir, nós vamos fazer. Eu e a Vanessa, nós vamos fazer a cobertura. Inclusive, nós já tô chamando ela pra isso. Que nós vamos fazer uma coisa meio MTV, sabe? Assim, meio. Vai ser bem legal. A gente vai inventar, né, velho? Adorei. Adorei. Não, a gente vai fazer assim, cara, porque eu acho que, apesar de que a gente quer que muita gente vá, tem muita gente que não vai poder ir, né? E eu acho que tá no nosso papel, principalmente a gente que tem um pouco de voz, que tem algum canal, algum lugar aí pra divulgar, que a gente consiga fazer pra mais pessoas, entendeu? E mais pessoas terem essa experiência e ter. E assim, eu vou falar uma coisa pra vocês, principalmente se você tá escutando isso agora, que é novo, tá entrando agora no design, enfim, tá começando a trabalhar com isso. São essas iniciativas e são esses tipos de conteúdo mesmo, uma Bienal, que fortalece o que é design mesmo, né, como disciplina, e como ele molda e gera valor na sociedade como um todo. Quanto mais você consumir isso, mais você vai ficar certo no seu discurso e aí mais resultado você vai ter na sua carreira. Assim, uma coisa que normalmente a galera que está começando fica muito presa em software, fica muito presa que é super importante, que a pessoa tem que ter, claro, né, uma técnica, enfim, um trabalho bom, mas eu acho que o discurso do design e o poder que ele tem de estratégia é importantíssimo, entendeu? Então acho que esse tipo de iniciativa que a gente faz, de retratar isso, de falar disso, vai de querendo ou não, botando tijolinhos na cabeça de todo mundo e a gente vai construindo esse pensamento, que é difícil, não é um pensamento tão fácil. Quando tu vê o Greco falando, quando tu vê tipo a Samia falando, tu vê a Ana Couto, que eu adoro quando ela fala de branding, de design, e parece ser tão fácil, tão fluido, tão simples de falar, e é um professor falando, né? Quando a gente nota aquele professor inspirador falando que tu te apaixona por aquilo, e eu tenho certeza que todo mundo quer se tornar isso em algum momento, né? Com esse potencial, com esses tijolinhos, com esse aprendizado dessa cultura que a gente vai fazendo. Então, e muito obrigado pelo espaço, é fundamental no seu canal aí pra gente chegar cada vez a mais e mais pessoas. Muito obrigado, parabéns. Tamo junto. Gente, tamo junto demais. Beijo pra galera do Itaú, beijo pra você que tá escutando isso também. Deixa um joinha, se tá no YouTube, manda um comentário daquele legal. E, cara, último detalhe, se inscreva e vire sócio da ADG, tá? É muito importante que você vire sócio da ADG. A ADG é uma associação maravilhosa, sem fins lucrativos nenhum, e a gente precisa se juntar, ter verba, ter dinheiro para poder fazer mais coisas e a gente poder crescer e levar a palavra do design, o evangelho do design para cada vez mais pessoas. E a gente precisa de gente junto, né, de uma associação. Então aqui embaixo tem um link também para você se inscrever e virar sócio da ADG, né? E daí tem um monte de vantagem, tu tem acesso a descontos em várias livrarias, vários projetos que tem desconto também em premiação e vai ter várias outras coisas que vai rolar logo mais. E se você é sócio, você vai ter acesso. Era isso aí. Fora que é muito barato, né? Não vou nem dizer que é uma mixaria. Era isso. Gente, obrigado. Beijo no coração de vocês. Beijo, gente. Obrigada, gente. Até a próxima. Lá. Valeu.